Queridos irmãos, queridas irmãs, toda vez que a Igreja celebra o sacramento da Crisma, ela celebra um novo Pentecostes. E o Espírito que nós recebemos é o mesmo Espírito que conduziu Jesus, é o mesmo Espírito que impeliu os apóstolos em Pentecostes, é o mesmo Espírito que ao longo dos séculos conduziu a Igreja, é o mesmo Espírito que já no Antigo Testamento fazia o povo caminhar como o povo querido de Deus. E apenas com esse aceno, se nós nos damos conta de que nós somos a continuidade do povo de Deus, impelidos pelo mesmo Espírito, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade como missionários chamados a dar o nosso testemunho no nosso tempo hoje. E a liturgia da palavra que nós celebramos neste momento, com a proclamação das duas leituras que nós ouvimos, mais do Evangelho, ela ilumina, ela é luz, que brilha na nossa vida hoje, nesta noite, nesta liturgia celebrada, indicando os nossos passos, fortalecendo o nosso coração e reforçando o nosso desejo de realizar o amor, a caridade, a justiça do mundo. Todo aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus jamais deve perder essa consciência da sua identidade de filho de Deus. Uma pessoa que perde a consciência de si, da sua identidade, ela se desorienta na vida. Os filhos de Deus devem caminhar cada vez mais conscientes da sua identidade. E o que nos identifica é o fato de sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é crismado, todo aquele que recebe esse sacramento, que completa os sacramentos da iniciação cristã que todos nós devemos receber, todo crismado, ele deve se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Deve ser dócil à ação do Espírito Santo. Somos pessoas de fé conduzidas pelo Espírito, e é o Espírito que nos fortalece na nossa identidade, na comunhão com o Pai, com o Filho, na comunhão com os irmãos, na comunhão com o mundo criado, para que nós sejamos presença significativa no mundo, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Mas a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo recorda à comunidade que há uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Há uma diversidade de serviços, de ministérios, mas é o mesmo Senhor. Há uma diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus. Ou seja, nós vivemos a nossa fé, a nossa identidade no seio da comunidade cristã. E toda a ação nossa, impelidos pela ação do Espírito, ela se dá em favor do bem comum. E por fim, ouvimos aqui o Evangelho segundo São João, na qual Jesus se dirige aos seus discípulos e se dirige nesta noite a nós, batizados, que somos seus discípulos, e nos ensina mais uma vez como ensinou os seus discípulos. Então, amar ao Cristo Senhor é guardar a sua palavra e se deixar impelir pelo Espírito
Espírito Santo. O Espírito que vai falando, que vai iluminando, que vai esclarecendo, que vai dizendo em nós aquilo que nós devemos dizer. Se estamos abertos à ação do Espírito, quem ama o Senhor Jesus, quem se torna discípulo do Senhor, sabe que no tempo oportuno poderá proclamar a palavra viva, porque o Espírito habita nele e o Senhor e o Pai fazem dele a sua morada. Jesus quer que nós caminhemos com essa certeza de que Ele habita em nós, de que Ele age em nós, e o seu Espírito fala em nós. Essas três leituras apresentadas nesta noite para nós querem confirmar o sacramento que nós recebemos, essa nossa identidade cristã, essa nossa pertença à comunidade e a nossa segurança para transmitir a boa nova, para dar o nosso testemunho. Todo crismado, ele se torna adulto na fé e pode dar a sua fé ao mundo como missionário do Senhor. Então, vocês que serão crismados nesta noite, são reforçados nessa identidade, nessa pertença à comunidade e constituídos como missionários para anunciar a boa nova. Quando a igreja celebra o sacramento da Crisma, ela celebra o novo Pentecostes. Hoje, aqui, nesta paróquia, nesta comunidade, nós celebramos o novo Pentecostes. E não apenas vocês que são crismados são beneficiados por esse sacramento, mas todos nós, toda a comunidade, toda a igreja se enriquece pelo sim de vocês e pela disponibilidade em se constituir agora como apóstolos do Senhor, como discípulos, como missionários que participam ativamente da comunidade cristã. Quero parabenizar aqui também os padrinhos, as madrinhas que vocês escolheram, né? Aproveito para olhar mais uma vez o padrinho para a madrinha, saudar, dar um abraço, agradecer por ele ter respondido sim ao seu pedido. Tá? Ser padrinho, ser madrinha é uma honra. Tá? Uma honra. Certamente vocês se sentiram honrados quando foram convidados para ser padrinho e madrinha do seu afilhado e da sua afilhada. Do Evangelho, nós vemos sempre os discípulos do Senhor vão 2 a 2, nunca o discípulo vai sozinho. Então o padrinho ou madrinha, ele é um companheiro de viagem, é um peregrino que caminha com a afilhada e afilhada, é um guardião, um sentinela, é na verdade o bom pastor que cuida do seu afilhado e da sua afilhada. Em nome da comunidade, a comunidade toda não pode fazer esse serviço, mas em nome da comunidade, o padrinho e a madrinha é esse companheiro de viagem, que se fortalece mais e mais com a afilhada e a afilhada na fé. Essa ligação afetiva, mas sobretudo uma ligação pela fé, né? Nos congrega mais e mais como discípulos do Senhor, confirmando-nos, né, na caminhada em período de exploração do Espírito. Então, o padrinho e a madrinha tem essa honra, tem essa responsabilidade de acompanhar vocês, que vocês não se desorientem, não se percam. Por isso também a função como bom pastor é aquele que, quando a ovelha se resgata, vai atrás. O padrinho e a madrinha tem que estar atento à caminhada do seu afilhado e afilhada, para que em nome da comunidade possa ajudá-lo sempre a andar no caminho do bem. Para vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo.